Diretamente do estúdio multiuso da HS Comunicação em Pará de Minas, programa Observações, com Henrique Silva. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a onda de violência que cresce a cada dia contra as mulheres. O que será que está acontecendo para que tantos fatos acontecessem aqui na nossa região, tão perto um do outro? Bom, e a gente vai entender trazendo dados aqui que são mais que alarmantes. Olha só, pessoal, o Brasil registrou um recorde trágico de feminicídios em 2025, com cerca de 1.470 casos, uma média de 4 mortes de mulheres por dia, consolidando o maior número desde a tipificação do crime de feminicídio lá em 2015. A maioria dos casos ocorreu dentro de casa. E olha só, por parceiros e ex-parceiros, evidenciando o cenário de estrutura violenta que impulsionou debates aí nos últimos meses, nas últimas semanas. Bom, e para falar sobre esse cenário, né, caótico que eu trouxe aqui agora nos dados, a gente recebe hoje aqui no Observações a psicóloga, professora também do curso de Psicologia e presidente da Associação Por Elas, Andréia Moreira. Bom, Andréia, muito obrigado pela sua presença aqui no Observações, né? Já tem um tempinho já que você não aparece aqui conosco. E é importante a gente falar hoje desse aspecto, principalmente porque dia 8 é Dia da Mulher, né? Dia 8 de março é considerado o Dia Internacional da Mulher, só que a gente está vendo que as mulheres não têm o que comemorar. Pelo contrário, elas têm do que se preocupar pelo que está acontecendo ultimamente, né, com vocês mulheres. Mas, para a gente começar, como que você tem percebido essa crescente onda, né? Nós tivemos casos recentes em Pará de Minas, em Itaúna, né? Na região metropolitana de Belo Horizonte também, casos que são brutais. Como que você percebe essa recente onda de violência? Obrigada pelo convite, Henrique. Infelizmente, essa onda não é de agora, né? Nós sabemos que essa onda de violência é fruto aí, ela tem sido gradativamente, ela vem crescendo, mas ela é uma realidade que acomete todo o Brasil. Nós podemos perceber aí, não é um fator único, os fatores, né, são múltiplos, mas principalmente a desigualdade social, né, sociedades econômica e ainda uma cultura que é regida pelo regime patriarcal. Isso acaba influenciando e legitimando os casos de violência que a gente vê e que a gente acaba assim percebendo que a gente se assusta muito quando a gente vê os casos mais graves. Mas essas pequenas violências, elas acontecem no dia a dia das mulheres em todas as esferas que a gente convive. É no trabalho, é na escola, é dentro até, né, de instituições religiosas. Você vai ver que sempre tem algo que aconteceu e o mais importante, dentro da própria família. Então a gente vê com isso a necessidade de nós construirmos uma outra realidade para as mulheres. E é muito chocante quando a gente escuta, assim, frente a esses dados, as notícias falam para vigiarem as crianças, mulheres tomarem cuidado, as mulheres vão fazer aulas de curso de defesa pessoal. Isso é importantíssimo. Mas o problema real é que nós precisamos mudar a nossa sociedade. Então, ou será que nós vamos ficar nos defendendo a vida toda? Nós vamos ficar só defendendo da violência. Então nós precisamos pensar que essa realidade precisa ser mudada. E para isso nós precisamos rever nosso discurso, nossas relações, as famílias, porque um abusador, um estuprador, ele não vira de um dia para o outro. Isso aí é gradativamente ali, no exemplo, dentro da própria família. Construído, né? É construído. A gente acaba repetindo narrativas que vão legitimar essa violência, principalmente quando a gente tenta invisibilizar e não falar. É muito comum as pessoas falarem assim, eu não quero saber. Esses dados, vai escutar esses dados, né? No Brasil, a cada 6 minutos acontece um estupro. A equivalência é essa. E aí você fala, mas como assim? 196 casos de estupro por dia no Brasil. É um número muito alto. E se a gente não fala disso, se nós não
apresentamos, se nós não divulgamos, como que a gente vai ter políticas públicas para fazer um trabalho de prevenção e conscientização da sociedade? Então, é muito importante esse espaço, é muito importante que nós possamos conversar e, acima de tudo, que nós possamos refletir e mudar nossas atitudes, nossas ações e nosso pensamento. Agora, o que hoje, Andréia, é considerado violência contra a mulher? Por que a gente faz essa pergunta? Até mesmo porque muitas vezes, como você mesmo falou, né, que o sistema é patriarcal, às vezes a gente vê mulheres também relativizando o maltratamento que ela sofre dentro de casa, a forma como ela é tratada dentro de uma empresa. Então, o que hoje é considerado violência contra a mulher? A violência contra a mulher é toda ação ou omissão baseada em gênero que possa causar morte, dano, sofrimento psíquico, sexual, moral, patrimonial. Então, isso acontece dentro da família, no trabalho, ou no âmbito da intimidade dessa mulher. Então, essa violência ela pode acontecer e, às vezes, a mulher não percebe que está sendo vítima da violência. Né? Agora, o que hoje, na sua opinião, tem proporcionado, principalmente como a gente viu no caso da Vanessa, né, agora que morreu lá em Joatuba, que é de Pará de Minas, na questão também de uma mulher que morreu aqui em Itaúna, o que está acontecendo com os homens para eles matarem as mulheres de forma tão agressiva, de forma assim tão bruta, que a gente assusta quando aquilo acontece? Essa é uma resposta assim, muito complexa, né? Uma pergunta muito complexa. E a resposta também. Mas a gente pode pensar que um fator primordial é a desigualdade que existe entre homens e mulheres. A gente sabe que no âmbito profissional, mulheres ainda ganham menos que os homens. As tarefas de casa, do lar, ainda são atribuídas somente para as mulheres em muitas casas. A função de maternagem, de cuidar da família, cuidar dos filhos, também acaba sendo uma responsabilidade só da mulher. Essa desigualdade, essa fragilidade das políticas de prevenção e proteção das vítimas de violência. Nós sabemos que nós avançamos muito com a Lei Maria da Penha, com a Lei do Feminicídio, com outras leis que são tão importantes nesse processo, mas nós sabemos também que a gente precisa de muito mais. Na maioria das vezes, a mulher aciona uma medida protetiva e quando essa medida protetiva chega, ela já morreu, ou ela já sofreu algum tipo de violência. Então, nós sabemos que muito já foi feito, mas que ainda precisa ter um olhar mais específico para essa causa, porque os números são assustadores. Minas Gerais hoje é o segundo estado que mais mata as mulheres, ficando atrás apenas do estado de São Paulo. O que na sua opinião falta para que, não só em Minas, mas em todo o Brasil, a gente consiga intensificar essa proteção contra a mulher? Minas Gerais é um estado grande, então tem o fato assim, da questão demográfica, mas nós também temos muita região rural. E, às vezes, essas pessoas que moram em regiões mais afastadas não têm acesso a campanhas de conscientização ou até canais de denúncia, por falta de informação, por falta de acesso. Então, eu acredito que nós precisamos criar espaços de acesso, acessibilidade à informação e ampliar as campanhas preventivas, principalmente, Henrique, nas escolas, porque ali na escola um local que a gente consegue ter uma sensibilização muito grande do estudante, da criança, do adolescente, que às vezes está vivendo a violência dentro de casa. Então ele está vendo a mãe sofrer uma violência dentro da família, mas quando ele chega na escola e se tem alguma campanha, algum projeto dentro da escola, ele vai perceber que aquilo não é normal. Então, ele não vai banalizar aquela violência e acabar repetindo esse padrão quando ele encontrar uma parceria amorosa. Então, é muito importante a gente pensar que as campanhas e que haja maior investimento em políticas públicas para prevenir a violência e proteger as vítimas. Mas isso precisa acontecer concomitantemente,
Porque a gente precisa proteger as vítimas que já sofreram a violência. Mas o que nós estamos fazendo para que a gente promova algum tipo de mudança na sociedade? Quantos projetos vocês conhecem que hoje atuam na prevenção da violência contra meninas e mulheres? Na nossa região aqui, que nós estamos falando aqui do interior. Então a gente sabe que tem pessoas que estão trabalhando, mas a gente precisa receber recursos, porque sem os recursos devidos, fica muito difícil a gente acessar todas as camadas da sociedade. Fica muito parado naquela questão do discurso, né? Então a efetividade mesmo a gente não vê acontecendo, ou se acontece, ela é muito mais morosa do que propriamente o tanto de violência que acontece no dia a dia, que é um fluxo constante, né? Houve uma pesquisa em São Paulo, do Instituto Avon e Instituto Natura, e eles concluíram que quase metade da população feminina desconhece ou não tem informação sobre o que realmente é considerado violência contra a mulher. E isso é preocupante, porque às vezes a gente tá conversando com alguém ou atendendo, né, no projeto, e essa mulher, ela desconhece que ela está sendo vítima da violência. Porque a gente também acaba repetindo, né, acreditando que a violência ela é só sexual ou física. E não é, existe a violência psicológica, existe a violência moral, existe a violência patrimonial, existe a violência vicária, que a gente viu o caso de Itubiara, né, do marido que mata os filhos e se mata para poder ferir a mulher, e como essa mulher foi julgada. Então nós precisamos assim entender que nós estamos vivendo um momento de extremo desenvolvimento tecnológico. Aí a polilaminina da doutora Tatiana, várias outras descobertas, vários avanços dentro da medicina, na tecnologia, mas como assim? Não é um retrocesso? Se por um lado a gente vive tanta evolução, tanto desenvolvimento tecnológico na medicina, na saúde, no entanto nossas meninas e mulheres estão sendo assassinadas, estão sendo violadas, estão sendo estupradas. Nós precisamos repensar, porque tem algo aí que está desconexo, tem algo aí que não está batendo, a conta não está fechando. Então nós precisamos rever, nós precisamos falar, nós precisamos questionar, nós precisamos produzir estudos, pesquisas, nós precisamos reivindicar recursos voltados para as mulheres. Nós podemos ver também o número de mulheres na política, que é muito pouco. É pouco significativo. As mulheres que estão aí, que são eleitas e que estão atuando com a causa feminina. Então, algo precisa ser mudado e essa mudança só vai acontecer se nós tivermos voz. Ok, então agora a gente faz um rápido intervalo. Na volta, tem mais observações. Até já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368,
bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Especialista em regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Reurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos com prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas Reurb realizou o sonho de diversos moradores de Igaratinga e região. Faça já um contato com a Praminas Reurb. Ligue 373232 2890 ou 99669-1755. Você não está sozinha. O Mês das Mulheres reforça a luta, a visibilidade e a força das pautas femininas. Mas o cuidado não acaba quando o calendário vira, porque defender, acolher e proteger as mulheres não pode se limitar a uma data. Por isso, a Câmara Municipal de Pará de Minas conta com a Procuradoria da Mulher, um espaço de escuta, orientação e acolhimento, criado para garantir direitos, fortalecer vozes e salvar vidas. Câmara Municipal de Pará de Minas, o compromisso com as mulheres todos os dias. A nossa região não é pequena, ela é forte, ela é gigante. O Centro-Oeste de Minas movimenta a economia, gera milhares de empregos e ainda constrói inúmeras histórias. Quem vive aqui precisa de informação à altura dessa potência. Há quase 15 anos eu estou nas ruas, acompanhando os fatos e bastidores que movimentam a região Centro-Oeste, construindo credibilidade e alcançando a sua confiança. À frente do programa Observações, ele se tornou referência regional, um espaço onde lideranças e personalidades têm voz e vez, onde a informação é profunda e o debate é sério. Agora, mais um projeto surge pela HS Comunicação Empresarial. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. De volta com Observações, que hoje fala sobre a onda de violência contra as mulheres. Bom, André, uma questão que tem chamado a atenção é a facilidade com que os homens eles têm de machucar, agredir e ferir as mulheres. E a impressão que nós, como sociedade, temos é que está liberado fazer isso e não acontece nada, porque a polícia prende, se aciona ali, né, via Lei Maria da Penha, a polícia prende, o cara cai na justiça, vai para a penitenciária e em pouco tempo está na rua de novo, fazendo a mesma atrocidade ou pior do que ele fez antes. Então, como que você percebe também essa proteção que a sociedade, entre aspas, dá para esse homem que hoje agride e mata mulheres? Nós podemos analisar que nosso sistema de reclusão, né, prisional, ele é penal. Então ele vai penalizar, mas não vai ressocializar. O que significa isso? Com a punição, quando esse agressor é preso, está em reclusão, o que é feito para ele poder conscientizar e mudar esse comportamento? Eu não conheço assim, pode ser que exista provavelmente, mas eu não conheço o que é feito, por exemplo, com um estuprador, que já estuprou várias mulheres, o que é feito para saber se ele se recuperou e para poder liberá-lo novamente para a sociedade, para ele integrar novamente o convívio social. E a própria banalização da violência por parte da sociedade que acaba assim, escondendo, não querendo ver ou não querendo falar sobre o tema. Eu acredito que as pessoas precisam reivindicar as mudanças do sistema penal, onde toda pessoa que fosse condenada por crime
de estupro ou feminicídio, ele precisasse de uma pena maior e ele precisasse ter uma avaliação e ser proibido um regime semiaberto, porque ele vai voltar para a sociedade, a gente sabe que ele vai ser reincidente, né? Eu até acredito na mudança das pessoas, hein, Henrique? Enquanto psicóloga, a gente precisa acreditar e tem uma esperança, que né? tenha a esperança que existem pessoas que mudem. Só que estatisticamente a gente vai ver o número de pessoas que saem, que cometeram crimes sexuais e que vão sair, que vão ser reincidentes. Eu não sou da área jurídica, mas isso precisa ser revisto, isso precisa ser discutido, isso precisa ser estudado. A gente sabe que existem artigos, a gente sabe que já existem estudos sobre isso, mas isso precisa ser colocado em pauta pelos políticos. Isso precisa ser votado, precisa ser construído leis para poder rever isso, porque os números estão alarmantes e a situação é desesperadora. A gente tem que ter esperança num ambiente que é desesperador. Agora, medidas protetivas a gente sabe que elas parece que não surtem efeito, porque a mulher ela vai na delegacia, dá queixa da agressão que ela vem sofrendo, ou então de uma ameaça que ela pode ter sofrido, e a gente vê que daquilo ali nada sai. Então, quantos e quantos casos a gente escuta as pessoas falarem que ela abriu uma medida protetiva contra ele, mesmo assim ele chegou, ele foi, ele matou e tudo mais. Então, essas medidas também, na sua opinião, elas deveriam ser mais eficazes no sentido de realmente proteger a mulher, de resguardar aquilo ali, e em qualquer momento que vai acontecer algo, a polícia vai intervir nisso, porque a gente vê também que há uma demora nesse tipo de atendimento. Aí a gente vai se deparar com uma questão ela é tão ampla, tão complexa, porque a gente sabe que para que todas as mulheres fossem atendidas, a gente precisava ter uma estrutura, né, da polícia para poder atender toda a população. E como que a gente pode cobrar se eles não têm nem o suporte básico para ofertar para a gente? Então, assim, culpabilizar ou demonizar alguma instituição ou outra seria injusto. Então, a gente sabe que a própria instituição, né, da polícia, falta recursos, falta veículo, falta pessoal. Eu já assisti várias reportagens onde está faltando realmente capital humano, né, pessoas para poder fazer esse atendimento para as mulheres. Muitas vezes a própria prefeitura que tem que ceder ali, né? Então a gente precisa repensar assim, qual recurso financeiro está sendo destinado para isso. A gente acaba voltando no mesmo tópico. Né? Porque eu sou uma grande admiradora da Lei Maria da Penha. Eu acredito que ela foi um divisor de águas na história das mulheres aqui no Brasil, e ela é uma lei que inspira outros países, outros lugares, mas a gente sabe que para além disso, a gente tem outras leis importantes no Brasil, mas para além disso, a gente precisa de recursos. A gente precisa de políticas públicas voltadas para a prevenção. A gente precisa de políticas públicas para a promoção, né, de campanhas eficazes, campanhas de informação. E tudo isso precisa de recursos. Não adianta a gente ter uma cidade pavimentada, uma cidade iluminada, uma cidade com um hospital maravilhoso, com postos de saúde, enquanto as mulheres estão sendo mortas, enquanto as meninas e mulheres estão sendo estupradas. Isso precisa ser revisto. E a gente só consegue fazer isso através de políticos que estejam engajados com essas causas. E os números estão aí, não tem como ser mais claro diante dos números. A gente vê o Fórum de Segurança Pública, ele todos os anos publica aí o Anuário de Segurança Pública com os dados que são estarrecedores. Você imagina que em 2015 nós tivemos 400 casos de feminicídio. Em 2015 nós tivemos 1.400 casos de feminicídio. Então, você imagina, em uma década, como que esses casos aumentaram exorbitantemente. Então, alguma coisa precisa ser feita. A gente tem batido nessa tecla, eu já estou assim, à minha frente de trabalho há alguns anos, e eu percebo muito pouco movimento
das políticas públicas em relação a isso. Agora, recentemente nós tivemos o caso, né, da jovem Vanessa Lara, de 23 anos, que ela foi realmente abusada e ainda estuprada ao sair, né, de uma agência do Cine em Joatuba. Ela era aluna da faculdade de psicologia, inclusive era sua aluna? Ela ia fazer estágio. Ia fazer estágio com a Andréia. Então, assim, foi algo totalmente abrupto. Então, o cara não conhecia ela, né? Então, foi algo totalmente aleatório e chamou muito a atenção da sociedade, não só aqui na nossa região, mas ganhou repercussão a nível nacional. E a gente vai ver agora na tela, pessoal, como que foi isso, né? A questão dos familiares ao perceberem essa questão, né? A luta por justiça, porque o que a gente vai mostrar aqui não é só o sofrimento de familiares, é a revolta também do poder público não ter feito nada, das pessoas que passaram ao redor também não terem agido, né, daquela situação de mato ali, poderia ter sido resolvido com uma simples capina. Então a gente vai ver agora rapidinho, a gente volta comentando mais sobre esse caso. Eu sinto muita revolta, os policial que não fez nada para mim. Desde o momento que eu senti falta dela, eu já liguei para 190, falaram para mim que tinha que esperar até 8h30 da noite. Eu fiquei na minha casa esperando, em choro, gritando. Chegaram 9 horas mais ou menos. E a resposta que eu tive: a sua filha, você pode fazer a ocorrência, você pode ir lá e fazer o boletim, mas a sua filha deve estar com um homem, deve estar com um namoradinho, dentro de 2 ou 3 dias ela vai chegar. Isso aí acabou comigo, porque eu virei e falei para ele umas 3 vezes: eu conheço a filha que eu tenho. E ele insistia comigo: não, ela vai voltar, mas se a senhora ir lá fazer a ocorrência, depois ela vai ter que ir lá depressa para tirar. Ela chegou dentro do caixão. Ele falou que ela ia chegar e ela chegou dentro do caixão. A filha é tão nova, assim, tão triste. Nossa. Você tá com os pertences dela, inclusive. Olha a blusinha dela. Um monstro, isso aqui foi um monstro que destruiu ela. Uma menina indefesa. Olha aqui a última blusinha que ela usou no domingo. Isso aqui é um monstro, foi um monstro. Assim, uma pergunta difícil: como construir a vida a partir de agora? Não tem como construir, não tem mais nada, acabou tudo. Era só nós 3. Ela já tinha perdido o pai com 3 anos de idade, criei os 2 sozinha, graças a Deus. Agora acabou. Eu falei com o Matheus, acabou. A ação de vocês era muito próxima? Muito próxima. Eu ligava para ela, com ela ali em trabalhar, aí eu liguei para ela 10 horas. Vanessa, que hora você vai chegar, filha? Mamãe, eu vou chegar 2 horas, vou sair de já 2 horas, vim pro centro. Quando eu voltei, aí ele foi me buscar do centro. Quando eu cheguei, aí eu perguntei: Matheus, Vanessa chegou? Não. Aí eu cheguei lá em casa, aí eu já comecei: ela não faz isso. E o policial falou que ela ia voltar, né? Voltou. Ela lutou muito, a briga foi para lutar. Ela lutou muito, ela machucou ele, ela estava com as unhas quebradas, com a mãozinha quebrada, com o rosto roxinho, de tanto que ele apertou. Ele sufocou ela, matou ela, apertando o rosto dela. Bom, e além da Vanessa, que a gente acabou de ver aí a reportagem, em Itaúna também nós tivemos no dia 15 de fevereiro de 2026, ou seja, em pleno domingo de carnaval, uma mulher foi morta aí pelo ex-companheiro de 34 anos no hall do prédio onde ela morava. Então é algo também que chamou a atenção por conta disso. E o homem, depois do crime aí, acabou tirando a própria vida. Então assim, Andréia, depois de ver os relatos dos familiares da Vanessa, de saber também sobre esse caso que aconteceu em Itaúna, a revolta é muito grande, principalmente porque a gente sabe daquilo que a gente comentou, que a polícia prende, a justiça solta, os advogados aí criminalistas conseguem habeas corpus muito facilmente e aquela pessoa ela acaba voltando para a rua fazendo exatamente aquilo que ela foi presa. O caso da Vanessa é muito triste. Era para ela ter começado o estágio comigo no hospital aqui de Pará de Minas na semana passada. E eu fiquei muito abalada, nós todos, né, minha equipe de trabalho, os alunos da faculdade, da FAPAM, ainda estão muito abalados, porque além da brutalidade, da crueldade, né, o que chama atenção e que me chamou muito atenção foi uma imagem de 2 pessoas passando na rua. E passa primeiro um senhor, e esse senhor para, olha, e mais à frente ele faz 3 vezes o nome do pai. E depois passa uma segunda pessoa. E a gente vem de uma história e que eu aprendi quando eu era criança, assim, olha, em briga de marido ou mulher, ninguém mete a colher. Como se ver alguém sofrendo uma violência, isso não é um problema meu. E se eu interferir, vai sobrar para mim. E a gente precisa mudar isso.
Porque hoje a gente tem canais como o 180 que você pode fazer a denúncia e você não precisa se identificar. Mas para além disso, a gente pensar que quando uma mulher é agredida, quando uma mulher é morta, quando uma menina é estuprada, isso está agredindo todas nós. E se fosse você? E se fosse a sua família? Se você é homem? E se fosse a sua mãe? E se fosse a sua irmã? Se fosse a sua namorada? Se fosse a sua filha, sua neta, sua prima? Se fosse uma pessoa da sua família? Como que você reagiria? A Vanessa nos representa. A Vanessa está trazendo para nós, infelizmente de uma forma trágica, mas que a sua aura de bondade. Vanessa era uma pessoa cheia de vida. Eu convivo com pessoas que conviviam com ela, colegas da faculdade, e cheia de sonhos. E quando a gente vê a brutalidade com que a Vanessa foi morta, nós percebemos o quanto nós precisamos realmente gritar, denunciar, reivindicar, lutar por direitos, reivindicar recursos para a nossa cidade. Então, precisa acontecer mudanças, e essas mudanças só vão acontecer quando nós reivindicarmos e exigirmos dos políticos que algo seja feito para mudar essa realidade. Agora, Andréia, hoje existe uma certa faixa etária que é mais agredida, né, em relação às mulheres, ou só o fato de ser mulher já se abre predisposição para ela ser agredida? Porque a gente está falando aqui da Vanessa de 23 anos, essa mulher também de Itaúna que tem mais ou menos ali em torno dos 30, mas a gente recentemente teve uma freira, gente, imagina, dentro de um convento, morta depois de sofrer abuso aí por um cara que pulou o muro do convento, estuprou e matou a freira, que já tinha uma idade já mais avançada, se eu não me engano, 60, 70 anos, ou seja, um lugar que deveria ser seguro, não foi seguro também para ela, sendo freira, imagina. Então, como você percebe isso também, questão de faixa etária? A gente sabe que existem sim dados, né, que vão mostrar para a gente que as pessoas vulneráveis são mais acometidas de estupros, né, principalmente a maioria são mulheres negras que sofrem violência, tanto feminicídio quanto estupro, mulheres até 14 anos, se não me engano, que são as maiores vítimas de estupros. Mas o que a gente vê é uma realidade que mostra que alguns homens acreditam que ainda têm o direito sobre os corpos femininos. Que alguns homens ainda acreditam que a mulher precisa ocupar um lugar de subserviência, que as mulheres precisam ocupar um lugar de servir, que as mulheres precisam ocupar um lugar de submissão. E isso, Henrique, precisa ser pensado, repensado, porque quando a gente fala em evolução humana, é um paradoxo você pensar em evolução humana e homens acreditando que precisa ter um poder sobre o corpo da mulher ou sobre a própria mulher. E para mudar isso, a gente precisa pensar em papéis. Qual o papel que a sociedade vem atribuindo à mulher? A mulher ainda é a responsável por criar filhos. E a gente sabe que, por exemplo, as tarefas de cuidado ainda são, em sua maioria, atribuídos às mulheres. A maternagem, a mulher precisa, um casal onde um homem e uma mulher trabalham, a mulher chega em casa do trabalho, teve uma jornada de trabalho igual o marido, e ela chega em casa, ela vai lavar, passar, cozinhar, dar banho nos filhos, e o marido vai ver o futebol. Então nós precisamos repensar nesses lugares, nesses papéis que a sociedade insiste em colocar a mulher, desenhando e delineando papéis e funções que ela precisa exercer. A mulher precisa ser o que ela quiser, ela precisa fazer o que ela quiser. E aí a gente vê ideologias muito perigosas, né? Que a gente vê que são essa disseminação da violência, por exemplo, nas redes sociais. São as famosas red pills, que são discursos de ódio contra mulheres, discursos misóginos de ódio contra a mulher e que acabam perpetuando um machismo estruturante, uma sociedade patriarcal que ainda continua colocando a mulher num lugar de inferioridade ao homem. Isso precisa mudar.
Com certeza. Bom, agora a gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco tem mais observações. Até já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. Você não está sozinha. O Mês das Mulheres reforça a luta, a visibilidade e a força das pautas femininas. Mas o cuidado não acaba quando o calendário vira, porque defender, acolher e proteger as mulheres não pode se limitar a uma data. Por isso, a Câmara Municipal de Pará de Minas conta com a Procuradoria da Mulher, um espaço de escuta, orientação e acolhimento, criado para garantir direitos, fortalecer vozes e salvar vidas. Câmara Municipal de Pará de Minas, o compromisso com as mulheres todos os dias. A nossa região não é pequena, ela é forte, ela é gigante. O Centro-Oeste de Minas movimenta a economia, gera milhares de empregos e ainda constrói inúmeras histórias. Quem vive aqui precisa de informação à altura dessa potência. Há quase 15 anos eu estou nas ruas, acompanhando os fatos e bastidores que movimentam a região Centro-Oeste, construindo credibilidade e alcançando a sua confiança. À frente do programa Observações, ele se tornou referência regional, um espaço onde lideranças e personalidades têm voz e vez, onde a informação é profunda e o debate é sério. Agora, mais um projeto surge pela HS Comunicação Empresarial. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. De volta com observações que hoje fala sobre a onda de violência contra as mulheres. Bom, e um outro caso que chamou a atenção, né, nesses últimos meses, nessas últimas semanas, na verdade, que é sobre o desembargador, os desembargadores da final do Tribunal de Justiça de Minas, que julgaram aí como normal uma criança de 12 anos se relacionar afetivamente com um homem 30 mais. Então é algo totalmente inadmissível, né? E nesse sentido, a gente está falando aqui de violência contra a mulher, mas ao mesmo tempo a mulher ela sofre violência desde cedo, como criança sofrendo abusos infantis, estupro, né, de vulnerável. Então essa violência ela é sistemática desde quando a mulher é criança, não é isso? Infelizmente, nós, assim, todos os dias a gente acaba tendo, né, acesso a essas informações, e a rede de pedofilia está cada vez mais forte, né?
A Dark Web tem um documentário novo agora da BBC e, assim, realmente perturbador quando a gente vê os casos e como a própria sociedade acaba legitimando um relacionamento. Uma menina de 12 anos, ela é uma criança. Adolescente não se casa com 12 anos, principalmente com um homem em nenhuma idade, nenhuma hipótese, mas com um homem de 30 anos. E o pior é a gente ver os desembargadores legitimando isso, e né? legitimando essa situação. Isso precisa mudar, Henrique. E nós precisamos gritar, a gente precisa falar, a gente precisa se indignar, porque o caso está sendo revisto porque todos nós estamos ali mostrando nosso repúdio frente a isso. Então, se existe uma cobrança, existe um movimento. Se existe uma indignação por parte da população, as mudanças vão acontecer. Então é preciso que a gente se preocupe, sim. Se você está passando na rua e está vendo uma mulher chorando com um homem, pare, pergunte se ela está precisando de ajuda. Se você está sendo vítima de alguma violência, procura ajuda. Quem tem que ter vergonha é o agressor, não é a mulher que está sofrendo. Uma pessoa que está sofrendo violência não tem que ter vergonha. É o agressor, é o estuprador, esse homem que precisa ser punido e é ele que tem que se envergonhar de ter esse tipo de comportamento com as mulheres. Então, assim, os canais de denúncia são muito importantes. As mulheres, às vezes, têm medo de denunciar. Eu atendo várias pessoas que são vítimas de violência e ficam com muito medo de falar, têm vergonha de falar que já foi vítima de violência. E nós precisamos entender que quanto mais a gente denuncia, mais nós estamos reivindicando do poder público uma mudança. Porque a política funciona com números. E a gente sabe que os casos de subnotificação no Brasil são altíssimos, que são mulheres que sofrem violência e que têm vergonha. E por que essas mulheres têm vergonha? E meninas e mulheres têm vergonha? Porque elas têm medo de serem julgadas. E, infelizmente, muitas vezes a sociedade julga. A sociedade vai questionar a roupa que ela estava usando, com quem ela estava, o que ela estava fazendo aquela hora na rua, como se isso legitimasse o estupro. Quer dizer, uma mulher que está às 3 horas da manhã usando uma roupa, determinada roupa na rua, ela pode ser estuprada? Então nós precisamos repensar, porque é inaceitável qualquer tipo de violência. Nós precisamos nos indignar de qualquer tipo de violência, seja ela psicológica, seja ela moral, seja ela patrimonial. Ou seja, um namorado que toma o telefone da namorada ou quebra o telefone da namorada, isso é uma violência. Ela pode denunciar essa violência. E cada vez que a sociedade banaliza essa violência, ela está legitimando o discurso patriarcal, ela está legitimando que os homens podem continuar batendo ou agredindo ou matando ou estuprando nossas mulheres. Agora, Andréia, falando agora da atuação também da associação, em que vocês fazem essa questão do acolhimento, vamos falar disso. Porque dentro do aspecto psicológico, quando uma mulher sofre, não só a mulher, mas qualquer ser humano sofre qualquer tipo de violência, e isso a gente pega, por exemplo, crianças que foram muito maltratadas, foram muito agredidas, elas se tornam adultos traumatizados, que porventura vão se tornar também ou agressores ou com muito medo de serem agredidos novamente. Como que hoje a violência, das diversas formas que a gente vem falando aqui, ela atinge ela atinge a questão emocional da mulher, principalmente na hora de se relacionar de novo, na hora de cuidar de si, a questão de autoestima. Quais são os impactos? Os impactos são gravíssimos. A gente tem aí estudos que vão apontar ideação suicida, maior número de depressão, maior número de doenças autoimunes. E nós sabemos que essas marcas da violência que ou a criança, adolescente ou a mulher sofre, vai impactar durante toda a sua vida. Isso vai afetar, como você bem disse, os relacionamentos que ela vai construir, a forma que ela vai se relacionar socialmente e na própria saúde da mulher.
Então, nós sabemos que uma mulher que sofreu violência, seja na infância, na adolescência ou na vida adulta, ela vai ter maior propensão de ideação suicida ou até mesmo de cometer suicídio. Eu atendo várias mulheres que sofreram, às vezes, violência quando eram crianças e até hoje estão sofrendo com síndrome do pânico, depressão, insônia, crises de ansiedade, fobias. E isso é fruto de tudo aquilo que ela sofreu e que vem desencadeando sintomas graves e que está acompanhando essa mulher. Por isso que a gente precisa sempre ter esse olhar, essa escuta, ofertar um espaço de escuta sem julgamento, sem crítica. Acolher é escutar essa pessoa incondicionalmente. Então, se chegou alguém perto de você e revela que sofreu algum tipo de violência, acolha, escute, pergunte como ela está se sentindo, ofereça para ser um ouvinte sem críticas. Não faça perguntas do tipo, o que você estava fazendo, por que você não terminou, por que você não consegue, por que você está aceitando isso até hoje, porque tudo isso é juízo de valor, tudo isso é uma forma de criticar e ela vai ficar inibida e vai se retrair. E colocando ela como algoz e não como vítima, né? Exatamente. Então é importante a gente escutar e oferecer ajuda no tempo dessa mulher. Ela vai denunciar quando ela quiser, não é no seu tempo. Olha, eu estou aqui do seu lado. A gente faz isso com acolhimento na Associação por Elas. Nós estamos aqui. Quando você quiser fazer, nós estaremos aqui. Mas o tempo é dela. É quando ela tiver forças para poder ligar, para poder ir na delegacia, nós estamos ao lado dela. Interferir, Henrique, você fere. Mas intervir é caminhar ao lado, respeitando o tempo, respeitando os sentimentos dessa pessoa e as condições dessa mulher. Agora, vale ressaltar também que essa rede de apoio que a gente está falando aqui falha muitas vezes no sentido de não dar esse suporte para a mulher, né? Porque, por exemplo, às vezes a mulher está sofrendo ali uma violência do próprio marido, a sogra não acredita, a mãe não acredita, a irmã às vezes julga, as amigas falam, então sai disso, termina o casamento, como se fosse algo muito simples para se fazer, né? Esquece que há uma questão também de uma dependência afetiva, uma dependência econômica e social disso, medo de ser julgada, porque ainda a mulher, quando ela se separa, ela é muito julgada ainda hoje na nossa sociedade. Então é toda uma rede de apoio que, ao invés de apoiar, ajuda a massacrar a mulher, né? Nós precisamos, assim, quando a gente chega até a gente, qualquer caso de violência, nós precisamos realmente nos assustar. Nós precisamos, assim, nos indignar. Eu falo assim, a palavra é indignação. A gente precisa demonstrar indignação frente a qualquer ato de violência. E não adianta a gente falar assim, tentar medir, tentar mensurar, quebrar um telefone, não, mas isso quebrou, ele estava nervoso, tentar, o que a gente chama de colocar pano quente, que é banalizar a violência. Nós temos que nos indignar e mostrar tolerância zero. A tolerância precisa ser zero. Não aceitamos nenhum tipo de violência contra meninas e mulheres. É inaceitável qualquer tipo de violência contra meninas e mulheres. Precisa denunciar e é através das denúncias que a gente vai promover mudança na sociedade. Com certeza. Bom, e agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta, a gente faz aí a parte final do nosso programa e dando aí os canais também de denúncia contra a violência contra a mulher. Não sai daí, a gente volta já já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui,
crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo. Inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Você não está sozinha. O Mês das Mulheres reforça a luta, a visibilidade e a força das pautas femininas. Mas o cuidado não acaba quando o calendário vira, porque defender, acolher e proteger as mulheres não pode se limitar a uma data. Por isso, a Câmara Municipal de Pará de Minas conta com a Procuradoria da Mulher, um espaço de escuta, orientação e acolhimento, criado para garantir direitos, fortalecer vozes e salvar vidas. Câmara Municipal de Pará de Minas, o compromisso com as mulheres todos os dias. A nossa região não é pequena, ela é forte, ela é gigante. O Centro-Oeste de Minas movimenta a economia, gera milhares de empregos e ainda constrói inúmeras histórias. Quem vive aqui precisa de informação à altura dessa potência. Há quase 15 anos eu estou nas ruas, acompanhando os fatos e bastidores que movimentam a região Centro-Oeste, construindo credibilidade e alcançando a sua confiança. À frente do programa Observações, ele se tornou referência regional, um espaço onde lideranças e personalidades têm voz e vez, onde a informação é profunda e o debate é sério. Agora, mais um projeto surge pela HS Comunicação Empresarial. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. De volta com Observações, que hoje fala sobre a onda de violência contra a mulher. Bom, Andréia, você está aí à frente da Associação Por Elas, né? Começou aí com um projeto dentro da Faculdade de Pará de Minas, depois cresceu e se transformou numa associação que hoje presta um serviço essencial para a cidade e para a região também. Mas comenta para a gente hoje como que está a atuação da Por Elas, né? Se a demanda tem sido bastante grande para vocês atenderem, como que tem sido também a aceitação do público em relação a esse papel de vocês de acolher as mulheres que sofrem algum tipo de violência. A associação existe, tem 1 ano que a associação, ela se tornou associação. Na verdade, o projeto começou em 2022 dentro da faculdade, Faculdade Católica de Pará de Minas, que é a FAPAM, com um projeto com curso de Direito e o curso de Psicologia. Professor Francisco Vilas Boas e eu iniciamos esse projeto com os alunos dos cursos de Direito e de Psicologia. O projeto foi crescendo, começou a ter uma repercussão grande. Nós fizemos projetos dentro de escolas, nas ruas, e também acolhendo as vítimas de violência, ofertando atendimento e acolhimento psicológico e a orientação jurídica. E aí, quando nós vimos a necessidade de transformar o projeto numa associação, justamente para a gente ampliar as nossas ações. Atualmente nós estamos dentro da Câmara Municipal de Pará de Minas, na Procuradoria da Mulher. Nós temos uma sala onde de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, nós temos voluntários da Associação Por Elas. Nós fizemos um termo de cooperação com a Procuradoria da Câmara Municipal, onde a gente presta acolhimento e orientações para as vítimas de violência. Não precisa marcar horário, qualquer pessoa, qualquer mulher que quiser
que precisar de informações, que quiser nos procurar, nós funcionamos de porta aberta, né, com voluntários e voluntárias que estão lá da área do direito e da psicologia, e nós acolhemos essas pessoas e direcionamos essas pessoas para os equipamentos adequados. Agora, Andréia, em relação a isso, né, como que a população hoje tem trazido, quais são os principais tipos de violência que eles trazem para vocês? Mas é emocional, porque a gente sabe que a Por Elas, ela, além de ser algo jurídico, ela também tem aspecto social e emocional, mas as principais queixas são o quê? Dependência financeira, questão emocional, quais são as principais demandas que trazem ali? As principais demandas que eu percebo, né, que nós temos atendido, no meu caso, né, na minha escuta, na minha prática, ainda são os abusos sexuais. São meninas que são abusadas sexualmente dentro da própria família, por algum conhecido, por parentes, e que elas não têm coragem de contar. Os relacionamentos também abusivos, né? Relacionamentos tóxicos, que são ex-parceiros que estão perseguindo, que estão ameaçando ou que agrediram fisicamente. Casos de importunação, eu atendo muito caso de importunação, lembrando que o assédio e importunação são diferentes. O assédio acontece quando existe uma relação de hierarquia, pode ser no trabalho, pode ser dentro de uma instituição, com alguém, né, por exemplo, que ocupa um cargo de poder, com alguém que está dentro dessa relação de poder, que ele esteja acima. E a importunação é quando uma mulher ela é incomodada, importunada por qualquer aspecto. Pode ser verbalmente, pode ser de toque, o homem pode encostar sem a permissão dela, sem consentimento. Qualquer tipo de toque sem consentimento ou até mesmo, né, um atentado ao pudor, a gente acaba atendendo muito esses casos. Bom, e quem quiser saber mais informações, qual que é o horário de atendimento? Tem algum tipo de custo? É totalmente gratuito? Como que funciona? É totalmente gratuito. Nós ficamos na Câmara Municipal de segunda a sexta, de 8 às 17 horas. Uhum. E nós temos o Instagram do Por Elas, @Por-Elas Pará de Minas, e lá a gente pode, né, conversar, a gente podem mandar mensagens que nós estamos lá. E que não atende somente a cidade, mas quem precisar de atendimento, né? Nós costumamos fazer palestras também gratuitas, nós sempre estamos aí tentando ir a escolas, eventos, para poder falar sobre o tema. Amanhã mesmo eu vou para uma escola para participar, né, de uma roda de conversa. Então, toda ação que envolve meninas e mulheres, a prevenção da violência e também a proteção das vítimas, nós tentamos estar sempre presentes e atuantes. Bom, André, nosso tempo está acabando. Quais são aí as suas considerações finais para o nosso público? Bom, eu gostaria de dizer que a gente precisa sempre ter esperança. A violência contra meninas e mulheres é algo avassalador, destrutivo, mas que nós não podemos desistir, porque existe esperança, porque nós estamos aqui lutando para tornar o mundo um lugar melhor. É importante que homens e mulheres não desistam, e se tem alguma mulher que está sofrendo algum tipo de violência, procure ajuda. Busque a ajuda, que você pode refazer sua vida. Tem outras mulheres que já passaram por isso e conseguiram reconstruir sua vida. A Associação Por Elas está de portas abertas para escutá-las sem julgamento, para acolhê-la e te ajudar a recomeçar. E se você sabe de alguém que está sofrendo algum tipo de violência, denuncie. Nós temos canais de comunicação e canais de denúncia importantes, que é o 180, que é especializado na defesa da mulher, e 190. Não se preocupe, porque muitas vezes a pessoa não quer denunciar para não aparecer, você não precisa se identificar, mas denuncie, porque é através da denúncia que nós vamos construir políticas públicas para
extirpar da nossa sociedade qualquer tipo de violência contra meninas e mulheres. Com certeza. Então, André, muitíssimo obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Obrigada pela oportunidade. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 99993 3060. Você também pode mandar a sua sugestão de pauta e de assuntos através desse WhatsApp. Você aí que está com seu Instagram ou com seu Facebook, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver novidade você será sempre avisado, e nos siga também nas redes sociais, compartilhando todos os nossos conteúdos. E semana que vem a gente está de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!